E o assunto de hoje é sobre uma alteração que teve aí no imposto de renda, a declaração dos bens imóveis, né? E o Amarildo Ventura, aqui do escritório Ventura, vai explicar para a gente. Amarildo, o que está mudando? Bom, Conceição, nós somos muito questionados pelos contribuintes, tanto de pessoa física como jurídica, sobre a atualização de valores dos imóveis ou do patrimônio que ele tem dentro da declaração de imposto de renda ao valor de mercado ou a atualização. Recentemente, aí, em 20 de setembro, a Instrução Normativa 2222 trouxe esse assunto. O governo permitiu que os contribuintes, pessoa física e pessoa jurídica, traga dentro da sua declaração de imposto de renda a atualização dos valores dos bens ao valor de mercado, tá? Aí você me pergunta assim, bom, é só isso que vai acontecer? O governo não vai dar com uma mão sem buscar com a outra, né? Então, na verdade, eu ia perguntar qual a vantagem disso também, né? Cada caso é um caso e nós temos que avaliar de forma individual, não podemos generalizar toda essa situação. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que você formalizar essa opção, declarar que tem esse interesse, o valor que você tem declarado do último imposto de renda apresentado até o dia 31 de maio para o valor de mercado, você vai fazer uma contribuiçãozinha para o governo de 4% quando você for pessoa física. Então, se você tem um imóvel que está declarado por R$10.000, mas ele vale R$1 milhão, sobre a diferença você vai fazer o recolhimento de 4%. Só que você não pode formalizar essa opção para um imóvel em específico, você tem que incluir todos os imóveis que você tem declarado no seu último imposto de renda. Então, aí é importante consultar um contador, quem faz a sua declaração, ou buscar um profissional para trazer para você de uma forma mais clara quais são as consequências, se é vantagem ou não. Porque você vai ter um custo, você pode mensurar isso. E é para pessoa física e jurídica? Exatamente, só que na pessoa jurídica ela tem uma situação em termos de percentual diferente. Então, para a pessoa jurídica nós temos 6% que você vai recolher a título de imposto de renda e 4% de contribuição social. Então, são 10% sobre a diferença. Lógico, existem as regrinhas ali, inclusive há dentro da instrução normativa, tá, uns percentuais ali descritos, onde se você tem imóveis que você tem a intenção de vender, talvez não seja interessante a atualização, porque dentro dessa instrução normativa, ela traz uns percentuais que vai te cobrar a diferença pelo fato de você ter vendido após a atualização. Então, imaginemos que só vai surtir efeitos de acordo com a instrução normativa a partir do momento que você tiver 15 anos passado dessa atualização. Porque se você vender antes desse prazo, né, antes nós apurávamos o ganho de capital em 15%. Hoje você vai pagar 4%. Mas se você no meio do caminho, no meio do jogo, resolver vender o imóvel, vai haver um cálculo de forma proporcional para te cobrar a diferença do imposto. Por esse motivo, é interessante que o profissional competente, inclusive para isso, geralmente são nossos contadores, né, para fazer uma avaliação de cada caso de forma individual, saber quais são os interesses do contribuinte, o que ele tem, o que ele pensa em fazer com os imóveis dele, para poder sim aí tratar desse assunto. Bom, pagar imposto ninguém gosta, né? Ainda mais no Brasil, que é um imposto em cima do outro. Mas por que, então, o que o empresário ou a pessoa física ganha atualizando esses imóveis? Qual que é o benefício? Como eu falei, a gente não consegue prever muito isso, né? Porque a gente tem que ter essa informação do contribuinte para a gente fazer algumas continhas básicas aí e se chegar a alguma conclusão de que é interessante ou não. Então não temos uma fórmula como fazer isso sem que faça-se um estudo. Assim, não vejo que a partir do momento que você atualiza os seus bens patrimoniais, que você leva na declaração ao valor de mercado, você pode, em algum momento muito específico, utilizar a sua declaração de imposto de renda
para fins de crédito, para outras finalidades, como eu falei, de forma muito específica. Agora, você vai declarar o seu patrimônio ao valor de mercado para a Receita Federal que você tem 20 milhões de patrimônio. Ok. Da onde? Qual a origem? Será que isso não vai chamar atenção? Né? Porque como você conseguiu em tanto tempo ter tanto de patrimônio, né? E outra questão também, a partir do momento que você eleva o seu patrimônio para um patamar acima de 10 milhões de reais, que não são poucos, tem muita gente que tem esse patrimônio sim, você é obrigado a apresentar sua declaração de imposto de renda mediante a transmissão por certificado digital, né? Já tem um diferencial em relação aos demais contribuintes, que é meramente uma transmissão. Já quem tem patrimônio acima de 10 milhões é obrigado a certificado digital. Então, começa algumas questões que o contribuinte precisa ser avisado disso, né? Fazer as continhas realmente. Mas assim, o mais interessante é levar para a sociedade essa informação, porque essa informação ela fica muito represada muitas vezes com o contabilista ou com pessoas que têm sim interesse, mas a maioria dos contribuintes não tem essa informação porque não é divulgado. E aí, né, essa normativa, pelo que eu entendi, é uma normativa para quem quer fazer adesão, não é uma obrigatoriedade, né, Amarildo? Exatamente, ela não é uma obrigatoriedade, é a opção sua. A única questão da obrigatoriedade é a partir do momento que você faz a adesão, você deve de incluir todos os seus bens patrimoniais declarados na última declaração que teve o prazo aí 31 de maio de 2024. Eu agradeço a Amarildo. Então, quem está numa situação com essa dúvida, tá aí mais uma informação, e quem precisar de outras informações, o Amarildo está aqui que pelo jeito está afiado. Obrigada.